Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de junho. O Ibovespa apresentou forte queda de 2,82%, devolvendo toda a alta do pregão anterior, trazendo a primeira sinalização para aquela expectativa, aquela leitura que eu tinha em relação a esse movimento aqui, esses movimentos, em formação de ABC, correção desse movimento de baixa. Para mais detalhes, eu mencionei isso na videoanálise de fechamento da quarta-feira. Então teve aqui esse candle para baixo, traz a expectativa de ter um movimento de baixo, pode até ter mais aqui um dia de lateralização, ou seja, um dia de correção dessa forte queda, né, isso a partir de segunda-feira, mas enquanto não romper aqui para cima, fica uma chance maior de gerar movimento para baixo. Na semana terminou ainda em alta de 1,15%. A perda da mínima desta semana, que foi de 49.539 pontos, reforça um pouco mais a chance da gente ter uma movimentação para baixo ali no decorrer da próxima semana aqui pelo gráfico diário. Temos aqui para falar do mini índice. Cheguei a recomendar 3 operações no pregão de hoje, sendo que uma delas não foi executada e 2 foram executadas. Foi um dia que foi basicamente de 0 a 0. Primeiramente eu fiquei um pouco mais cauteloso devido a um gap de baixo de 3.000 pontos. E a volatilidade muito grande para as recomendações, ou seja, o stop ficaria realmente muito grande. E aí dentro das possibilidades que eu identifiquei, a primeira foi aqui, de uma venda aqui nesse ponto, gerou ali uma movimentação para baixo, chegou a andar um pouco mais do que 100 pontos, e depois disso gerou uma sinalização negativa contra a operação, superando aqui os 675 pontos. Eu já tinha destacado um patamar ali de referência, que era na faixa de 700 pontos, e eu já tinha também encurtado o stop para 730 pontos. E aí quando rompe esses 675 e na sequência de imediato já vai para romper os 700 pontos, eu optei por encerrar essa posição logo nesse rompimento dos 700 pontos, gerando aqui uma perda para a operação na casa do 0,02% e no capital total menos 0,01%. Na sequência, a próxima operação que eu recomendei foi aqui, uma venda também. Ela acionou a venda e eu já tinha recomendado primeiramente aqui, foi a que foi cancelada, veio mais para cima e recomendei venda aqui. Então essa venda foi executada, essa eu fiquei até um pouco mais atento em relação à condução dela. Essa aqui eu segurei um pouco mais porque como o dia estava para baixo, tinha uma expectativa de depois de ter perdido aqui esse suporte, poder andar um pouco mais para baixo. Por isso eu segurei um pouco mais, poderia até ter saído aqui na superação de 675 pontos, foi o que eu fiz nessa operação aqui. Então quando essa operação ela perde esse suporte, já tinha outro suporte aqui para trás, perde esse suporte, fecha um forte candle de baixo, o próximo candle não consegue dar sequência, e o outro bate no mesmo nível de suporte anterior que foi perdido e rompe essa máxima, eu optei por sair nessa superação de 665 pontos, também praticamente no 0 a 0, mais 0,03%, mais 0,02%, enfim, um dia mais no 0 a 0 nesta sexta-feira. Ficaremos atentos aí na próxima semana, tentando potencializar ainda mais o ganho aqui do mês. Vamos aqui para mencionar a questão do ganho do mês. Nesse momento, em termos de fechamento do mês, como é que está o mês após o fechamento desta semana? Então tem aqui um resumo, já são 78 recomendações, tem 3 operações em aberto, em ações, e a taxa de acerto está girando aqui em torno de 61%. O ganho das ações nesse momento está proporcionando um crescimento capital de 1,51%. Esse aqui é o saldo final em relação ao capital total, só em termos de operações, mais 12,02%. No mini índice, mais 5,07% nas operações, somatório do percentual das operações, e o que isso está representando no capital total de acordo com o que a gente aloca em cada operação, mais 4,15%. No final das contas, nesse momento, o mês está apresentando um ganho, uma rentabilidade de 5,66%. Olhando só para o mini índice, temos aqui um mês com as operações que deram certo, um ganho de 3.640 pontos, e as que deram errado, 1.060 pontos. Então tem um saldo no mês de 2.580 pontos, operações positivas 26, operações negativas 16, total de 42 operações executadas, taxa de acerto 61,9%. Positivo, quando elas deram certo, em média está dando 140 pontos. Negativo, em média está perdendo ali na faixa de 67 pontos, arredondando para cima. E a relação risco-ganho está na faixa de 2,11, ou seja, quando perco, a relação entre ganho e perda está 2,11. Olhando somente ao fechamento dessa semana, o resultado dessa semana, tivemos a semana aqui com um ganho, um saldo final de 950 pontos, somado a todas as operações da semana. Voltando aqui para 1/6. Beleza, então vamos agora voltar para o gráfico e falar da PETR4, terminou o dia
apresentando queda de 4,34%, gap de baixa muito grande, ainda ficaria atento para a possibilidade de venda na partir de segunda-feira ou terça-feira, dependendo do que ela fizer. Para uma movimentação aqui para cima, ainda ficaria atento para a possibilidade de pegar um movimento para baixo. Mas, enfim, o papel terminou o dia com essa forte queda, gap de baixa, abaixo, voltou com gap de baixo para baixo desse patamar, traz alguma sinalização de um pouco mais de força se conseguisse voltar a se sustentar acima dos R$ 9,41. Enquanto permanecer abaixo desse patamar, chance maior de concretizar um movimento aqui para baixo na ação. Mas conseguiu aí terminar a semana acima dos R$ 9,00, apresentando na semana uma alta de 3,35%. A perda da mínima dessa semana, que está localizado em 8,92, reforça a chance de ter tido um movimento para baixo, ter tido uma correção aqui bem bagunçada, que eu chamo de ABC, e possibilidade de gerar um movimento para baixo, e seria essa perda de 8,92, aumentará a chance de ter um novo movimento para baixo ali no gráfico semanal. Na Vale 5, o dia foi de forte queda de 8,96%. Eu recomendei venda nesse ativo, dentro do que eu já tinha falado nas últimas análises. Esse dia, para mim, não representava muita coisa em termos de buscar a operação na ponta compradora. Eu mencionei ontem, se vier com candle forte para baixo da mínima do pregão de hoje, 12,87, eu opto por fazer essa venda. E aí ela já abriu com gap de baixo. Recomendei a venda aqui na faixa 12,86, fiquei aguardando um recuo dessa ação, e no recuo, quando ela chegou aqui a recuar, veio até acima dos 12,90, eu optei por executar essa venda, e ela resolveu andar bem no primeiro dia, fechando com essa forte queda aí para baixo. Olhando aqui para as operações em aberto, Vale 5, 12,86, a recomendação, stop em R$ 13,45, objetivo em 11,68, e isso traz um risco para a operação se ela bater no stop de 4,59%. Ou seja, a máxima do pregão de hoje é uma referência em termos de continuar ou não dentro da posição. Não deveria mais voltar para cima dessa região de 12,95 a R$ 13,00. Na sequência aqui, para a gente comentar, só para falar que na semana a Vale terminou em leve baixa de 0,49%, também com possibilidade de gerar aqui uma formação de topo no gráfico semanal e iniciar um movimento para baixo, um topo descendente aqui no semanal. Agora temos aqui para mencionar MRV3. MRV3 também recomendei venda nesse ativo. Se perdesse aqui a mínima do pregão anterior, 10,32, essa venda foi executada. Essa foi executada mais no início do pregão, diferentemente da Vale e da VEG, porque as duas abriram, exceto a MRV3, as duas abriram com gap de baixa abaixo do preço de venda. E eu opto por aguardar o recuo e avaliar o recuo no gráfico intraday para fazer a venda um pouco até mais acima. No caso da MRV3, foi a venda mesmo aqui logo no início do pregão. Venda executada, é um ativo que a venda 10,31 com stop em 10,74, risco de 4,17%, objetivo em 9,45. Também seria mais tão interessante o papel voltar para cima dos 10,60. E já ficaria atento aí para a continuidade dessa operação se ela conseguir gerar força compradora para cima dos 10,60. Se perder a mínima deste candle de hoje, 10,19, reforça a chance de ter um movimento aqui para baixo mesmo, trazendo a possibilidade até de buscar uma região de objetivo que foi estabelecida. VEG3, a venda que eu já tinha mencionado recomendado no pregão anterior, foi executada nesse pregão, abriu abaixo, e aí quando ela volta forte, olhando para um gráfico intraday, olhando até para um gráfico aqui, que é o gráfico que eu estava monitorando na hora, olhando para um gráfico intraday, dá para se observar uma baita região aqui de resistência. Ela ganhou bastante força nesse aqui. Na hora que ela ganha essa força aqui e começou a dar uma travada na região ali dos 10,40, 10,39, 10,40, que era justamente o patamar de resistência, eu opto por executar essa venda neste nível. Essa venda foi executada e o papel terminou aqui na faixa dos 14,16. O candle é de indefinição, mas eu sempre olho da seguinte forma: é como se a gente tivesse um candle dessa forma aqui, com a sombra inferior devido ao gap, né? Então foi mais por causa do gap, é como se a gente tivesse algo nesse sentido. Então foi um forte movimento para baixo. Não seria mais interessante ver o papel acima dos 14,47 para o bem aí da operação. Na sequência, o que temos para comentar aqui? Mais LRN3, caso o mercado resolva não confirmar, porque eu mencionei e já falei sobre a leitura lá que eu já tinha no meio dessa semana sobre a questão de ter um ABC e a gente tem uma chance de ter uma movimentação para baixo. Mas se o mercado resolver não confirmar essa leitura, que já deu uma sinalização no pregão de hoje a favor dessa leitura, se não resolver confirmar, tem aí a gestão de risco na questão do stop, na condução do stop, e se não confirmar, eu fico de olho em alguns ativos, por exemplo, Lojas Renner,
que é um deles, está aqui numa tendência de alta ainda, vai gerando um movimento corretivo. Se esse movimento não ganhar muita força para baixo no decorrer da próxima semana, ainda ficaria atento para buscar a compra de fundo ascendente, usando essa região aqui inteira como um possível suporte para a parada desse movimento de baixa. E a outra é o GPA3, que não vou chegar a mencionar, porque ainda para mim ainda não está tão ponto ainda para uma possibilidade de entrada, né? Mas é um ativo também que eu ficaria atento nesse sentido. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.